passou um tempo onde a gente passou a morar na Itália. Foi em 2010. E um ano antes, em 2009, eu havia conhecido um professor de artes marciais que trabalhava com o que a gente chama de Kyushu terapêutico, que é uma técnica em artes marciais que aplica os conhecimentos das artes marciais na saúde. A coisa muito interessante que é a pessoa fazendo um combate, fazendo uma luta controlada, determinados pontos que se batem no corpo, aquilo bota para fora determinadas emoções. E comecei a achar ainda mais interessante porque tinha a ver com memórias passadas, reestruturação de pendências familiares. E aí eu saí da onde nós morávamos, que era lá em Milão, na Itália, e fui para a Dinamarca reencontrar com Carsten Dam, esse nosso professor. E nessa minha ida à Dinamarca, ele me surpreendeu com um convite de passarmos um tempo na Finlândia, porque iria ter um seminário lá na Finlândia, ficava na fronteira com a Rússia. E ele achava interessante que eu pudesse participar desse seminário. Quando eu estava lá, eu digo, não vamos então. Então foi uma jornada interessante, porque nós atravessamos a Dinamarca de carro, fomos até Copenhague, de Copenhague pegamos um avião, fomos até Helsinki. De Helsinki, novamente de carro, fizemos cerca de 14 horas de viagem. Então, quase que eu atravessei a Finlândia toda para ir para a fronteira com a Rússia. E lá aconteceu comigo uma situação muito extraordinária. Primeiro, quando eu cheguei, eu não entendia uma sensação de medo constante que me vinha. Mas era uma sensação assim de que eu estava na iminência de morte e quase que um comportamento paranoico, porque eu achava que eu poderia ser morto naquele treinamento. E se isso ocorresse, como é que iriam avisar a minha família? Vê que negócio louco, chegou a quase ser uma espécie de surto. E eu não sabia que aquilo já era um processo terapêutico, foi muito interessante. E aí, nessa época, inclusive lá na Finlândia, era uma coisa interessante, porque a gente perdia a referência de hora. O sol ele ficava caminhando no horizonte, então tanto fazia 6 horas da manhã como meia-noite, era quase que a mesma coisa. Então você perdia a referência. Eu lembro que a gente começava os treinamentos por volta de 9h30, 10 horas da manhã, e ia em treinamento, com pequenos intervalos para descanso e alimentação, ia em treinamento até meia-noite. De meia-noite todos iam para uma espécie de sauna, que a gente fazia a coleta da madeira numa mata que tinha, trazia a madeira, levava para essa sauna, a sauna muito quente, eu nunca tinha entrado. Olha, eu sou oficial do Corpo de Bombeiros, passei 26 anos da minha vida em combate a incêndio, enfrentando situações de treinamento perto de calor, mas eu nunca tinha enfrentado uma situação de tanto calor numa sauna. Era uma coisa estúpida. E aquilo ali foi mexendo comigo. Em determinado momento dessa situação, o Carsten, ele foi que me convidou, né, para ter essa vivência na sauna. Logo depois ele convidou para a gente sair e aí entrava diretamente em um lago, que era um lago que a água era água de geladeira. Água de geladeira, não tinha diferença. Só não tinha camadazinha de gelo, porque eu acho que estava um pouquinho acima do 0 grau. E aí a gente entrava nesse lago, era pouca profundidade, sentava e eu sem entender direito o que ia fazer, em determinado momento ele me deu como se fosse um soco no peito. Quando ele deu esse soco no peito, ele segurou no meu corpo e deixou descer. Quando eu entrei com o corpo na água, eu tive a sensação de um bombo batendo no meio do meu peito. E é como se eu tivesse saído do próprio corpo. Nessa situação eu comecei a ver ao meu redor muitas pessoas falando línguas diferentes e aquele medo muito grande. Nessa hora surgiu uma figura muito grande, uma pessoa muito grande, como fosse com uma roupa branca, e na mão
como se fosse daquele tridente de Netuno. Aquela criatura vinha para cima de mim, e a sensação que eu tinha é que eu ia morrer mesmo daquilo, era uma continuidade, inclusive, dos sentimentos que eu tinha passado a semana inteira. E nessa hora, aquelas pessoas que estavam ao meu redor, elas como se fugiram, elas saíram, desapareceram com medo daquela criatura. Então, aí eu me levantei, eu senti que eu voltei, tive um impacto de novo no corpo, voltei, não quis falar sobre aquilo, mas me chamou muita atenção que logo depois nós voltamos para os alojamentos e durante toda a semana eu tinha passado uma sensação de muito medo. Eu tinha medo de voltar ao treinamento, eu tinha medo de estar de volta lá e inclusive me prejudicar, porque eram pessoas muito jovens, eles eram jovens, muito fortes. Imagina, eram verdadeiros vikings, muito altos, e eles batiam muito forte nas técnicas, né? Porque lá era um treinamento de combate, era um treinamento de sistema, que é uma arte marcial russa, com conhecimentos do Kyushu. E eu percebi que no outro dia pela manhã, eu acordei muito disposto. Eu acordei com uma sensação de que tivesse a coragem do mundo inteiro. Fui o primeiro a colocar minha roupa de treinamento, né, o kimono, desci para fazer o de jejum, fui um dos primeiros, fui o primeiro a entrar na van para ir para o centro de treinamento e eu comecei a estranhar aquilo. E nesse retorno aos treinamentos, eu tive uma sensação de muito poder, de ausência daquele medo patológico que eu estava sentindo. Inclusive me saí muito bem nas técnicas. Foi um dia onde era combate na água, era luta na água. Eu como mergulhador, como oficial do Corpo de Bombeiros, tinha professor de educação física, professor de natação, tinha um domínio muito bom, mergulhador, né? Um treinamento muito forte que eu tive de mergulho na Marinha do Brasil, eu tinha o domínio da água e nessa condição era um combate de uma pessoa contra 3 pessoas. Eu me saí muito bem. Aqueles rapazes jovens, muito fortes, pessoas atletas, e eu consegui dominar eles com muita facilidade e consegui o respeito, inclusive, daquelas pessoas que quase que não olhavam para mim. E eu comecei a perceber algumas mudanças significativas em mim. Para encurtar a história, ao final disso tudo, o Carsten, onde eu estava me despedindo, íamos voltar, eu ia voltar para a Itália, ele ia voltar para a Dinamarca. Ele olhou para mim e perguntou: você percebeu as mudanças que ocorreram na sua vida? E eu não tinha falado nada disso com ninguém, né? Isso tinha sido uma coisa que tinha ficado para mim. Eu disse: percebi, o que é que aconteceu? Ele disse: simplesmente o seu campo de memórias foi limpo. Isso me chamou muita atenção.